2010, está celebrando no mundo inteiro o bicentenário, quer dizer, os 200 anos do nascimento de Frédéric Chopin, o grande compositor polonês. E então, tanto lá na Europa quanto aqui, o evento vai ser dedicado à obra de Chopin. O que é interessante, no caso, falar um pouco agora, é que Chopin é um compositor para piano, né? Ele tem outras obras, enfim, mas 98% da obra dele foi para piano. Ele se dedicou ao piano inteiramente e foi um revolucionário. Ele mudou a história do instrumento com sua música, com as suas obras, né? Uma obra imensa dedicada só a esse instrumento. E é muito interessante, né? Porque no mesmo ano, 1810, nasceram Chopin, Schumann e no ano seguinte o Franz Liszt. Quer dizer, os três maiores compositores do romantismo nasceram, são quase que contemporâneos, não? Praticamente na mesma idade. O que morreu mais velho foi o Liszt, o Chopin foi o que morreu mais moço, em 1849, com 39 anos de idade, mas é interessante que o Chopin ficou como uma espécie de símbolo do romantismo, né? Se fala em romantismo, se pensa em Chopin. E é interessante isso porque ele não se via como um compositor romântico, ele se achava um clássico. A grande admiração dele era Mozart e Bach, né? Os dois grandes gurus musicais dele. E ele achava que os modelos eram esses, né? Mas, na realidade, apesar deles, vamos dizer, se inspirar nesses dois compositores, toda a linguagem dele é muito mais moderna, muito mais atual e, essencialmente, ligada ao que a gente conhece hoje como o romantismo na música, né? Deixou uma obra gigantesca, maravilhosa, hoje em dia altamente popular. Todo mundo dizer o seguinte, praticamente tudo que ele pôs à mão, digamos assim, se transformou num modelo de obra pianística. E é muito importante, inclusive, isso, todos os anos a gente aproveita esse evento para fazer as ligações, não é, com o Brasil. E no caso do Chopin é muito interessante porque ele nasceu, né, praticamente com o Brasil, o Brasil independente. O Brasil tornou-se independente em 22, mas o processo começou em 1808, né, quando Dom João VI veio para cá, transformou em vice-reino e tudo. E o Chopin nasceu em 1810. Né? Aí o resto do período foi um período, como vocês sabem, muito conturbado na história do Brasil, né? Dom Pedro I, depois a ida dele para Portugal, a minoridade de Dom Pedro II, a regência, todas aquelas confusões da regência, a antecipação da maioridade para tentar acalmar as coisas. E, na realidade, em 49, quando ele morre, o Brasil está se estruturando, né? Está começando a aparecer o teatro nosso mesmo, a música nossa, os grandes compositores. Já havia um grande compositor, que foi o padre Zé Maurício, que é anterior a essa época, mas todos os compositores famosos, inclusive o nosso Carlos Gomes, são praticamente... O Carlos Gomes estava atingindo os 18, 20 anos quando o Chopin morreu, ele nasceu em 30 e pouco. Então, a gente procura estabelecer essa ligação, é o que vai acontecer nesse festival. Quer dizer, não só vamos mostrar a obra de Chopin, mas como ela influenciou os compositores influenciados de uma certa maneira pela obra. Sobre o noturno especificamente, que foi a sua pergunta, o noturno não foi inventado por Chopin. Quem inventou o noturno foi um pianista irlandês chamado John Field, mais ou menos na época que o Chopin estava nascendo. Ele depois ficou esquecido, porque senão, o Chopin transformou o noturno numa peça de tamanha força expressiva, que ficou identificado com ele. Muito tempo depois, hoje em dia, na moderna musicologia, né, a gente redescobriu e tem gravações dos noturnos do John Field, é até engraçado a gente fazer a comparação e tal. E por que isso? Porque o noturno é uma peça altamente, não só romântica, como melódica, né? Uma peça muito lírica. E um dos grandes ídolos do Chopin era o Bellini, o compositor, o famoso compositor de ópera italiano, e que era o rei do bel canto, como se chamava, o rei da linha melódica vocal. E o Chopin levou isso para o piano nos noturnos. Evidentemente que as outras peças, todos os prelúdios, os estudos é outra pergunta que é difícil falar de um.
O estudo, por exemplo, os estudos mudaram a técnica do piano. Ser pianista até os estudos de Chopin era uma coisa. Depois dos estudos passou a ser outra. Entendeu? Então, até hoje, a coisa mais difícil que alguém que está se preparando para ser pianista tem que enfrentar. São 24 estudos, e um dos textos é justamente do Haroldo Costa, sobre o Ernesto Nazaré. Então eu vou ler, porque eu acho que vale a pena. Uma das citações mais recorrentes na história da nossa música é a suposta influência de Chopin na obra de Ernesto Nazaré, ou pelo menos em algumas das suas composições da sua primeira fase. Não há dúvida que o professor Papa Lambert o estimulou muito ao ensinar-lhe devotamente as belas valsas e baladas do genial polonês, levando-se em conta que, pelo que se sabe, Lambert não era só apaixonado pelo repertório de Chopin, como também um exímio executante, bom pianista. Né? Havia um outro compositor que estava presente nas aulas, Czerny, autor que também encantava o velho Lambert, mas a afinidade de Nazaré era com Chopin, que ele estudava com especial prazer, absorvendo a delicadeza das melodias e esquadrinhando as harmonias, que são poemas sem letras que se bastam na sonoridade cativante que corriam pelo corpo inteiro, sensação que acompanha a qualquer um de nós. E segundo Mário de Andrade, ele só teve 8 lições com o Papa Lambert. Nazaré foi realmente praticamente autodidata. O Brasílio Tiberê, outro grande compositor dessa época, estudioso e admirador de Ernesto Nazaré, a quem atribuiu seu gosto e interesse pelas cadências populares da música brasileira, assinala que se de um lado ele se aprofundava no universo chopiniano, do outro ele se ilustrava nas transgressões dos pianeiros, que tocavam piano nas boates, nos salões e tal. Não eram pianistas, eram pianeiros, né? Cariocas, que esse tipo de músico nascido no Rio de Janeiro, isto é, carioca na sua essência, que animava os saguões de cinema, as casas de chá, os bailes populares e as festas carnavalescas. É uma coisa bem característica do Rio de Janeiro na época. A característica desses artistas que povoaram a cidade a partir do início de 1900 era o dengo. Isso mesmo, o dengo, a malícia, o humor, a frajolice que conseguiam extrair das suas melodias e acordes. Aurélio Cavalcante, Chirol, Porfírio da Alfândega, Garcia Cristo, Xandico e depois Chiquinha Gonzaga e Eduardo Souto estão entre os que cimentaram esta etapa da história musical do Rio e, consequentemente, do Brasil, estabelecendo um padrão e uma sonoridade que encantava os ouvintes que os acompanhavam, onde quer que eles estivessem. Foi neste grupo que Nazaré pontificou. Sua admiração por Chopin foi permanente, e ele soube com maestria transfigurá-la de influência para inspiração. Voltando-se para a matéria-prima de nossa gente, da mesma maneira, como o grande compositor compôs suas mazurcas, noturnos e poloneses, onde é quase palpável a presença dos motes nacionais. Sob esse aspecto, pode-se dizer que Nazaré espelhou-se em Frederico Chopin e tornou-se um marco inicial em nossa história musical. E é muito interessante isso, né, porque é a coisa da genialidade, da pessoa muito talentosa. Quer dizer, mesmo que ele tome alguém por modelo, foi o caso do Chopin, tomou o Mozart, por exemplo, como modelo, ou o Bellini, ou o caso do Nazaré, que se modelou no Chopin, ele joga muito de si. Ele tem uma personalidade muito forte que você vai sentir a influência, mas vai saber que é uma coisa completamente diferente. Eu vi uma comparação de uma valsa de Chopin, por exemplo, com uma valsa de Nazaré. Né? E eu acho que eram polcas, ou tango brasileiro, como ele chamava, né? Polca, o tango brasileiro. Aí depois, já na década de 1920, tudo passou a ser choro. Mudaram o nome para choro. Entendeu? Era editado como choro. Quando discussões é exatamente sobre isso. O que é o choro, como é que o choro nasceu, de onde é que ele vem, entendeu? Por que ficou essa ideia? É todo um estilo musical, é inclusive um estilo importantíssimo, tocado no mundo inteiro e apreciadíssimo no mundo inteiro, não só o Nazaré, como todos os outros. A começar pelo próprio Villa-Lobos, que foi um grande chorão, né, e que usou naquela série magnífica de obras dele, choros. Ele usou a palavra choro de propósito, só que ele criou um tipo diferente de choro, era a coisa do gênio. Né? O gênio não copia ninguém, ele inventa um negócio novo. E os choros são conhecidíssimos, agora não tem nada a ver com o chorinho que a gente está ouvindo o tempo todo aqui do Nazaré, e, enfim, dos compositores, mesmo os atuais.